Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Bárbara e esse é o canal do Círculo Pagão. Hoje eu vim dar para vocês dicas de livros para quem quer começar a estudar História da Bruxaria. É muito importante para aqueles que gostam do assunto, são interessados, têm curiosidade ou são adeptos mesmo da prática mágica, estudarem a história desse movimento de perseguição contra bruxas, feiticeiras, curandeiras, alquimistas e etc. durante a Idade Média e o início da Idade Moderna. Para quem não sabe, eu sou estudante de História, estou terminando a minha graduação, e História da Bruxaria sempre foi um assunto que me interessou demais. Então eu fui caçar alguns livros na minha biblioteca da faculdade, que eu já li há algum tempo atrás, ou que li recentemente, e vim trazer para vocês dicas desses livros para aqueles que estão interessados em entender um pouquinho mais sobre a historicidade desses movimentos. Eu acho que eu trouxe aqui para vocês 7 livros e todos eles são muito interessantes. Alguns são um pouco mais densos que os outros, eu confesso, mas vale muito a leitura e o esforço para estudar e entender bem mais sobre como que se estruturou um imaginário totalmente preconceituoso acerca da magia, das bruxas e até mesmo da figura feminina dentro da história. O primeiro livro que eu tenho que indicar para vocês é O Imaginário da Magia, do Francisco Bittencourt. Eu vou tentar deixar as capinhas dos livros aqui no vídeo e também vou deixar links para que vocês possam comprar os livros que vocês tiverem interesse, que vocês viram aqui no vídeo. O Imaginário da Magia do Francisco, ele é muito interessante porque ele vai trazer o processo de Inquisição dentro de Portugal no começo da Idade Moderna. Ele vai trazer alguns exemplos de processos inquisitórios e tudo mais. Então, quem tiver interesse ali já começar a estudar um pouquinho mais especificamente algum tipo de inquisição, esse é uma boa pedida. Agora tem um livro que ele já está esgotado pela editora Aleph. A gente está tentando fazer pressão para a editora reeditar ele e republicar, porque ele é muito bom, é um livro completíssimo sobre a história da bruxaria, mas não sei por que a Aleph decidiu parar de publicar ele. Mas eu vou falar ele mesmo assim, porque caso vocês encontrem ele em algum sebo ou sebo virtual e quiserem comprar, comprem mesmo, porque está esgotadíssimo e não tem mais como a gente encontrar eles em livrarias e tudo mais. O livro é a História da Bruxaria, do Jeff B. Russell e do Brooks Alexander. Eles são historiadores e estudiosos da história da bruxaria, muito conceituados na gringa, e eles super escrevem bem como se tornou esse processo inquisitorial dentro da história. Ele vai trazer desde os princípios, né, da questão de bruxaria, como esse conceito se desenvolve, como que são feitos os processos de tribunais de inquisição de Santo Ofício e tudo mais que pode ser entendido dentro desse processo de história da bruxaria. O outro é Witchcraft, A Very Short Introduction, do autor Malcolm Gaskin. Ele é um livro gringo, né? Mas quem lê inglês eu super indico porque é um livro curtinho que vai tratar de assuntos, de conceitos pontuais da bruxaria, né? Vai tratar sobre inquisição, sobre justiça, sobre o conceito de mulher, de corpo. Então é muito interessante para vocês também começarem a leitura, né? Numa leitura mais leve, mais rápida. Essa é uma boa pedida também. O outro, que já não é nem um pouco pequeno e nem um pouco simples, mas vale muito a pena ler, é o Pensando com Demônios, a ideia de bruxaria no princípio da Idade Moderna. É um calhamaço de mais de 1000 folhas, enorme, do Stuart Clark, que é também um estudioso de história da magia, bruxaria e tudo mais, que é incrível. E esse livro, ele é um livro pesadíssimo, assim, no sentido de conteúdo. Ele vai trazer para você todas as ideias de conteúdo relacionado à história da bruxaria dentro dos primeiros anos da Idade Moderna, os primeiros séculos, talvez, da Idade Moderna. E ele vai trazer também processos inquisitoriais, como se construiu determinados tribunais, como se criou essa ideia de bruxa, do mal, da mazela, né, e tudo mais, que era criado e foi disseminado durante o período da Idade Moderna, que também foi herança da Idade Média.
O outro é Bruxaria e História, as Práticas Mágicas no Ocidente Cristão. É um livro da editora da Unesp ou da Unicamp, não me recordo. É um livro muito interessante do Carlos Roberto Nogueira. E ele vai trazer também esse panorama mais geral. Eu confesso que de todos esses livros aqui, o que eu mais recomendo para quem está começando a estudar é História da Bruxaria, por um viés mais acadêmico, né? Sem ser livros, enfim, livros afins de jornalistas e tudo mais, é esse, porque é um livro fácil de entender, é um livro rápido, ele tem, acho que no máximo 300 páginas, no máximo mesmo 300 páginas, então assim, ele é muito tranquilinho de ler, ele é rápido, ele vai tratar sobre processos, ele vai tratar, assim, quando eu digo tratar de processos, não pense no processo jurídico de hoje em dia, tá, gente? Os processos são casos. O caso da senhora que foi acusada de azedar o leite do vizinho, são esses tipos de casos que ele vai trabalhar. Um outro livro que eu lembrei agora aqui e que eu não tinha colocado na lista é O Queijo e os Vermes, do Carlo Ginzburg, que é um clássico assim da literatura, porque muita gente lê esse livro por diversão, por hobby, porque gosta de ler livros, mas não tem noção de que é um livro de estudo histórico muito interessante sobre o processo de um moleiro que foi acusado de bruxaria, acho que no período da Idade Moderna. E ele é um livro curtíssimo, ele também já está publicado pela Companhia de Bolso. E super vale a pena a leitura, porque ele é bem mais leve a leitura, ele é mais divertido e conta, né, com a perspectiva do acusado dentro de um processo inquisitorial que estava abrangendo a Europa toda. Então vale super a pena. O outro é O Trópico dos Pecados, Moral, Sexualidade e Inquisição no Brasil, do Ronaldo Vanfas. O professor Ronaldo, ele é da UF e ele trabalha sobre essas questões, se não me engano, da UF da FRJ. Ele trabalha sobre Inquisição no Brasil, né, como título do livro dele, não só no Brasil, mas também, né, nessa questão dos escambos ibéricos. E é muito interessante esse livro, porque ele vai tratar de um tema que a gente às vezes não fala, que é o processo de Inquisição aqui no Brasil. Muitos autores defendem que não teve Inquisição aqui no Brasil, assim como teve na França, na Itália, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Mas houveram sim processos de inquisição de algumas pessoas aqui no Brasil, principalmente de judeus, porque, para quem não sabe, na época da Idade Média e da Idade Moderna, os judeus sofreram uma perseguição muito intensa, porque as práticas deles também eram vistas como práticas de bruxaria, né? Práticas de místicas e tudo mais. Mas não só isso, também tiveram diversas outros processos inquisitoriais no Brasil ligados a mulheres que foram acusadas de azedar também leite, ou matar gado, ou matar algum amigo ou amante, oriundo de magia. Então, o Vanfas ele vai trazer esse imaginário da questão de inquisitorial e contra as bruxas para o Brasil, o que eu acho muito importante e interessante também para quem tem interesse nesse tema. E por último, eu tenho para indicar para vocês o Malleus Maleficarum, ou Martelo das Bruxas, que é um manual inquisitorial. Por que eu não recomendo você ler ele assim, sozinho? Tipo, vou comprar o Malleus Maleficarum e ler. Porque o Malleus Maleficarum, ele não é um livro como os outros que eu citei aqui, que ele trabalha historicamente os fatos. Ele é um livro que a produção dele foi feita dentro da Inquisição. Ele é um livro que foi feito pelo Heinrich Kramer e o James Sprenger. O Heinrich Kramer, ele era um padre ou um bispo, não me lembro, ou alguma coisa relacionada da igreja, né, que trabalhava com esses processos de inquisição. E ele decidiu escrever um manual para identificar e julgar mulheres, né, em sua maioria mulheres ou magos, homens magos, dentro da Idade Média, no final da Idade Moderna, na verdade, porque ele escreveu esse livro durante o século XV, em 1400 e pouquinho. Mas ele não é um livro que vai criticar e vai analisar a história da bruxaria. É o próprio clérigo trabalhando aspectos do imaginário daquela época para identificar e julgar essas mulheres. É um livro muito pesado, extremamente misógino, porque se a gente for olhar ele hoje em dia com os nossos olhares atentos à questão de construção de misoginia e de machismo, tudo bem que pode ser, né, temas ou conceitos anacrônicos a esse período, mas ele cria uma visão da mulher que é absurdamente
caótica, assim, é muito complicado. Então, assim, é importante você ler o Malleus Maleficarum quando você já tiver lido um pouquinho, já tiver um pouquinho de leituras anteriores acerca de história da bruxaria, como que o Tribunal da Santa Inquisição se formou, né, historicamente, para que você possa ler o Malleus Maleficarum entendendo o local, né, e como ele foi construído naquele período de tempo, por aquela mentalidade. Então, o Malleus Maleficarum, ele foi republicado pela Best Bolso, se eu não me engano. Eu até tenho essa edição, mas ela não tá aqui comigo, tá na minha outra casa. Se não, eu mostrar pra vocês. É uma edição interessante. Ela tem algumas notas de rodapé explicativas que dão algum auxílio na leitura, mas se você tiver interesse, você pode ler, claro. Se você não quiser esperar fazer as leituras teóricas sobre a história da bruxaria e quiser ler esse, você pode. Mas você pode acabar se espantando um pouco com a linguagem dele, porque é uma linguagem muito pesada. Mas também é muito interessante, porque a gente vê como é que eram feitos. Claro que esse manual não foi utilizado em todos os tribunais de inquisição, somente alguns. Ele foi criado onde hoje é a região da Alemanha, então ele se disseminou por ali, chegou até a Inglaterra, e eu confesso que entendo que chegou até a costa dos Estados Unidos, a costa leste dos Estados Unidos, na Nova Inglaterra. Mas são livros super interessantes que eu super recomendo vocês lerem. Bom, se vocês gostaram do vídeo, comentem aqui pra gente saber se vocês estão gostando desse tema. Eu sei que é um tema muito diferente, né, de canais relacionados a magia, bruxaria, paganismo, etc. Mas é porque eu realmente acredito que é muito importante a gente entender a historicidade das coisas, né? Não só do processo de bruxaria e tudo mais, mas também dos paganismos, das mitologias, porque assim você tem muito mais conteúdo para dentro da sua prática mágica. Então, eu vou deixar aqui linkado abaixo os links para as livrarias que vendem os livros que eu acabei de falar para vocês. E na próxima a gente vem com outro tema bacana também para discutir sobre bruxaria, paganismo e tudo mais. Até a próxima. Tchau, tchau!